sobre alguns mitos da ciência no ensino médio, e para isso nós temos algumas convidadas hoje. Nós temos primeiro a minha amiga Mariana Hall e a nossa outra convidada de hoje, a Carol. Vocês estão aí, meninas? Sim, estamos aqui. Beleza. Opa, tô aqui também. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo. Tranquilo. Bem animada. Beleza. Fiquei bem animado para fazer essa hoje, porque a gente vai discutir algumas coisas que eu gostaria muito de saber antes de começar a fazer pesquisa na época da escola. Então, eu acredito que algumas pessoas, tanto do acadêmicos quanto que não são do projeto, mas que querem assistir hoje, vai ser de muita utilidade para elas. Então, beleza. Para começar a me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou um dos fundadores do projeto Acadêmicos e hoje eu trago aqui alguns convidados muito especiais para vocês. Vocês querem se apresentar, meninas? Olha, eu preparei um espacinho para falar disso bem no início da minha apresentação, então se a gente puder deixar para o início da apresentação, tem imagens e tal. Com certeza. Tranquilo, então. Beleza. Mesma situação para Carol? Sim. Tranquilo, então. Então, a gente pode começar. Você quer compartilhar a sua tela a partir de agora, Mari? Sim, vamos lá. Me avisa quando eu puder começar. Pode começar. Certo, vamos lá então. Me avisem quando começarem a ver. Aqui a coisa é um pouco demorada. Estão vendo já? Sim. Uhum. Tá bem, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de mitos e verdades da pesquisa científica na escola. Vamos falar eu e a Ana Carol, né, já apresentadas aqui. Eu queria muito agradecer o convite para estar aqui, é uma grande honra. Queria começar pedindo para todo mundo que está assistindo e puder, enfim, escrever no chat qual é a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque eu adoro saber quem são as pessoas que estão aqui e onde que essas pessoas estão, tá? Depois eu vou ler tudo. Vão mandando perguntas conforme a gente for falando, e no final a gente vai ter um momento tanto para ler perguntas de vocês, ou se quiserem no final também abrir o microfone e perguntar. A gente reservou um momento para isso, que é bem importante, né? A gente tem uma conversa mesmo. Então, bora lá, começo eu e depois eu abro para Carol. Certo. Começando por quem sou eu, tá? Eu gosto muito de trazer essa imagem, que sou eu quando eu tinha 4, 5 anos. Esse foi o dia que eu aprendi a escrever meu nome, e também, talvez, o dia que eu tenha virado a própria precursora do meme da Mônica, né? O famoso meme da Tá. E fora isso, eu acho que não teve muitas coisas muito marcantes, assim, que aconteceram no meu período escolar, sabe? Eu não tive acesso à oportunidade, eu não fiz pesquisa científica, não fui para a feira de ciências, não fiz Olimpíada, nada, sabe? Não tive acesso a esse tipo de oportunidade. Nem procurava, nem me interessava. Enfim, passou meio que... Cumpri minhas obrigações normais de ensino médio, de escola apenas. Foi só na faculdade que eu fui começar a fazer pesquisa científica, e aí eu trabalhei lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, cursei biotecnologia, e eu pesquisei etanol de segunda geração, também estudei o potencial biotecnológico de uma planta nativa aqui do sul do país, e também pesquisei sobre biodiesel. Depois teve também 6 meses que eu fui fazer um estágio lá na Embrapa, em Bento Gonçalves, uma cidade aqui próxima, e aí estudei microbiologia aplicada. Que barulho! Estudei microbiologia aplicada à saúde de plantações de uva e outras pequenas frutas, enfim. E aí a gente pode ter sempre aquela noção de cientista, aquela pessoa que tem aquela trajetória linear, que começa fazendo uma coisa, depois faz isso, depois faz aquilo, sempre coisas relacionadas à ciência, mas não, eu sempre faço questão de trazer isso. Eu fiz, assim, uma infinidade de coisas, na verdade, algumas em paralelo, enquanto eu estava na graduação ainda, outras vieram até agora há pouco. Então, me envolvi em uma quantidade exorbitante de voluntariados, tá? Desde voluntariado com palhaçaria hospitalar até produção de conteúdo em blog, eu era colunista, diversas vezes fui mentora em 2018, desde 2018, na verdade, da Maria Vitória, que é aqui do Acadêmicos, está aqui na live. E também de 3 meninos no 30 dias de ciência, né? Mais recentemente, todas estão aqui, inclusive. Também já tive uma startup, quem diz que cientista não pode ter startup. Também virei corredora, e mais
recentemente que eu fui acessar algumas oportunidades. Participei em 2018 no Biotech, que foi um encontro de 100 jovens líderes em biotecnologia da América Latina, lá no México. E no início desse ano eu participei do Global Online Youth Education Summit. Então, foi um evento online com 200 jovens de todo mundo, e a gente discutiu o ODS 4, né, que é Educação de Qualidade. Só para vocês verem que quando a gente fala de ciência, a gente pode fazer tanta coisa diferente. Eu fiz realmente muita coisa diferente, assim. Não quero dizer se é bom ou é ruim, mas, assim, não sei fazer uma coisa de cada vez. Bom, em paralelo a isso tudo, conheci o Cientista Beta lá em 2016, e junto com pessoas incríveis como a Cauana, a Bárbara e a Jaqueline, eu descobri a ciência no ensino médio, descobri meu gosto por educação, por ciência jovem, por fazer as coisas de um jeito mais divertido, mais envolvente. Desde 2017, eu pude coordenar o programa de iniciação científica da Escola Beta. Essa foto é muito... eu gosto muito dela. Um dia ainda vou imprimir, moldurar em algum lugar aqui em casa, porque ela tem jovens de todas as 4 gerações do programa. Aqui está a Carol, um spoiler, né? Em 2019, também, junto com a Bárbara, eu facilitei um programa da Escola Beta Professores, e aí era um programa presencial. Viajei todas as 5 regiões do país depois do programa, conheci muitos professores de muitos lugares. Foi sensacional. E aí, com base nisso, entendi que o que eu quero fazer na minha vida é apoiar jovens cientistas a fazerem pesquisas científicas, se descobrir seu potencial enquanto fazem pesquisa. Por conta disso, comecei a desenvolver no início desse ano um projeto de mestrado que envolve narrativas de jovens cientistas. Essa foto da minha primeira aula e única aula também, porque na semana seguinte foi decretado isolamento, então, né, o início de um sonho deu tudo errado, aquela coisa, né? Vocês conhecem. Bom, vamos agora para o que interessa, tá? Vamos falar dos... eu acabei dividindo, tá? Fazendo top 5 mitos e top 5 verdades da pesquisa científica na escola. Essa parte dos mitos é baseada em um e-book do Cientista Beta, que se chama Professor de Cientistas. E você, professor, que talvez esteja assistindo a gente, recomendo que vá lá, acesse, é aberto, gratuito e tudo mais. Então, vamos lá. Quem quiser também tentar adivinhar qual que é o mito número 1, o maior mito, ilusão da pesquisa científica na escola, também pode escrever no chat, depois eu leio tudo. Tá? Começando pelo contagem regressiva, né? Número 5. Para mim, tá? E no e-book do Professor de Cientistas, o mito número 5 é: as grandes ideias são complexas, difíceis e globais. Como assim? O que significa? Pode parecer, assim, para quem nunca fez pesquisa, que fazer pesquisa científica precisa iniciar com, sei lá, eu quero encontrar a cura do câncer, ou eu quero desenvolver uma tecnologia, tem um drone que é automático, que tem inteligência artificial, é feito com bioplástico. Não precisa, tá? Não precisa. A gente tem essa impressão de que tudo aquilo que a gente não entende, que parece complexo, é bom, e na verdade não. Tem pesquisas muito boas, que são pesquisas simples, na verdade, são pesquisas bem subestimadas, então não tem nenhum problema, assim, até anotei alguns exemplos para trazer para vocês. Com esse projeto que avaliou a tendência à depressão de estudantes na sua escola, e foi um projeto muito bom, muito bem executado. Com esse projeto também que mapeou a qualidade de água de poços, né, água de poço e tal, da sua região, que foi um projeto muito bem executado. Então, desfazendo esse mito, não é necessário que um projeto seja complexo, difícil e global. Ele pode ser simples, desde que ele seja bem desenvolvido e traga também alguma solução, ou seja desenvolvido de uma forma eficaz. Tranquilo até aqui? Primeiro mito já desfizemos. Seguindo no ranking, mito número 4. Só em escolas particulares ou com estrutura é possível fazer boas pesquisas. O que vocês acham? Vamos por partes, né? Tem essa noção de que a escola particular ou então ou escola técnica é possível fazer boas pesquisas. Na verdade, não existe um censo, digamos assim, de onde estão os estudantes que fazem pesquisa científica, mas a gente consegue chegar perto disso porque a FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que é a maior feira de ciência do Brasil, elabora todos os anos um relatório sobre dados da feira, projetos que se inscreveram, projetos que foram aprovados, onde eles chegaram. E no relatório deles do ano passado, de 2019, que é o mais recente que tem, eles têm um dado de que 63,75% dos projetos inscritos na feira vieram de jovens de escolas públicas. Então, a gente já tem esse lance de, só pode fazer em escola particular. Olha, não é o que os números da FEBRACE, maior feira de ciências do Brasil, me diz. Que tem muita gente, sim, em escola pública, fazendo projeto.
E essa questão da estrutura também não é verdade, viu? Não é verdade 100%. Pode ter a melhor das estruturas, mas não necessariamente isso vai ser um ambiente propício e fértil para que teu projeto e a tua ideia se desenvolvam. Vale muito mais tu ter um orientador ou algum professor que acredite em ti, uma conexão muito forte a um problema do mundo que tu quer resolver, e cara de pau mesmo. Eu não gosto de usar a palavra motivação, porque parece muito, sei lá, gourmet e tal, todo mundo fala motivação. Tem que ter cara de pau mesmo, que é vontade de pegar, ir atrás e fazer as coisas, tá? Essas coisas já são o básico, assim, para tu conseguir fazer pesquisa. Não precisa estar numa escola particular, não precisa de estrutura. Tranquilo? Entramos agora no top 3 dos mitos, mentiras e ilusões da pesquisa científica na escola, que é preciso ter excelentes laboratórios para a realização de pesquisas. Vocês já sabem que a gente não precisa de estrutura, né? Por que eu quero reforçar isso aqui? Porque quando a gente fala, ciência, pesquisa científica, a primeira imagem que talvez venha na cabeça é a imagem de um projeto de ciências biológicas ou de química, ou que precisa usar laboratório. Na verdade, não, né? A ciência não é apenas a ciência exata. É possível que tu faça algum projeto envolvendo computação, programação, dados. Meu gato vai passar na frente agora, com licença. Dados, computação e tal, pode fazer projetos também em ciências humanas, ciências sociais, linguagens, educação, e tudo isso também é ciência. E os próprios projetos de ciências biológicas, química e exatas não precisam ser projetos práticos também. Eles podem envolver ou pesquisa bibliográfica ou envolver simulação, essas coisas que não precisa de fato ir para a bancada, tá bem? Então, até mesmo você que está aí assistindo a gente, não gosta de química nem de biologia, essa é a boa notícia que tu pode também fazer uma pesquisa científica em diversas outras áreas sem ter um laboratório, sem precisar ir para um laboratório. Mito número 2. É preciso saber muito sobre um assunto antes de começar um projeto. Essa é uma coisa que eu acho que, bom, não é à toa que eu ia dizer um dos maiores mitos, aqui como número 2, né? Um dos maiores mitos, de fato. E aqui fica o recado para vocês, né? Não precisa saber muito de um assunto antes de começar. Precisa ter vontade de saber sobre esse assunto. E ao longo do caminho tu vai aprendendo sobre esse assunto. Essa é a graça. E aí o mais interessante é que quanto mais tu estuda e mais tu sabe, mais tu acha que não sabe, e aí mais tu precisa ir atrás. É realmente assim, entendeu? Então não te preocupa, nem precisa se preocupar em fazer um grande acúmulo teórico sobre qualquer assunto antes. Só precisa ter vontade de se informar bastante e ir atrás ao longo desse caminho. Bom, então se não precisa saber muito de um assunto, o que precisa? E aí eu volto para um conceito feito também pelo Cientista Beta, que é a tríade dos bons projetos. O que é recomendado ou interessante que tu tenha, não necessariamente as 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Para começar um projeto científico. Interesse, e quando a gente fala de interesse, isso é composto por motivação e curiosidade. Recursos, e a gente fala de professor, espaço físico e tempo também é um recurso, e relevância. O que é relevância? Aquela coisa que significa que aquilo que eu estou fazendo gera um impacto além do eu, além do meu currículo, além do meu bem-estar, além do, sabe? Para que serve isso que eu estou fazendo, tá? Tranquilo? Isso aqui está disponível no guia 1 da coleção da Escola Beta, que se chama Por que Ser Cientista. E agora a gente vai para o número 1, maior mito e ilusão da pesquisa científica na escola, que é só estudantes mais inteligentes fazem boas pesquisas e obtêm reconhecimento. Não é mesmo? Por que isso é assim, na verdade? Por que existe um imaginário, assim, de que isso é só para quem é mais inteligente, eu nunca vou tão bem na escola, talvez isso não seja para mim, não vou me dar bem na pesquisa. Isso é, na verdade, uma construção, né? Quando a gente olha para as matérias da TV, algumas matérias em jornal e tal, é comum que se construa uma imagem, uma narrativa de que aquele jovem que chegou naquele lugar é um diamante, é um cristal lapidado, nunca errou e tal, essas coisas. Na verdade, não, sabe? Pouquíssimas vezes é contado também todas as vezes que aquela pessoa errou, ou não sei, que as coisas não deram certo. Eu não digo que as pessoas não sejam, tipo, gênios e tal, que sejam bem inteligentes, não é isso que eu quero dizer. Mas tem muita coisa por trás disso, né, que às vezes não aparece. Então, mesmo quem não é a melhor pessoa nas notas, pode fazer pesquisa, porque pesquisa é realmente para todo mundo. E fazer pesquisa também abre a possibilidade de que todo mundo possa estudar e entrar mais a fundo em assuntos que não são tão vistos na escola. Então, talvez na escola tu não te interessa tanto por aquilo, mas fazendo uma pesquisa tu pode estudar super bem, porque vai além
de coisas saciando a tua curiosidade ou teu interesse por algum determinado assunto específico. Certo? Já acabamos aqui com todos os mitos da pesquisa científica na escola. Agora eu quero saber se vocês estão prontos para a gente falar das verdades da pesquisa científica da escola. E aí, o que ajudou a construir essas 5 verdades que eu vou trazer aqui para vocês é principalmente experiência prática, coisas que eu vivi, coisas que eu vi, coisas que jovens me falaram. Tá bem? Então vamos lá para o top 5 verdades da pesquisa científica na escola. Número 5, fazer pesquisa abre oportunidade de crescimento pessoal, acadêmico e profissional. Isso é indiscutível, né, galera? São diversas oportunidades que a pesquisa científica te traz. E aí fiz uma lista delas aqui para não esquecer de nenhuma, que é, fazendo pesquisa científica, tu conhece pessoas, tu tem oportunidade de trabalhar em equipe, tu participa de eventos como feiras de ciências, tu tem oportunidade também de expandir teus conhecimentos para além da sala de aula, consegue experimentar e resolver algum problema da tua realidade, muitas vezes aplicando na prática o conteúdo que tu vê em sala de aula também. É interessante em termos de currículo, né, galera aí que está pensando também em outras oportunidades, depois de fazer pesquisa, ou até um application, estudar fora e tal, isso é bem valorizado. É uma forma também de tu experimentar uma área ou profissão, se tem interesse em seguir depois, então é mais interessante que tu experimente isso, veja se serve, se não serve, se tu gosta ou não. E, por fim, é importante falar que fazer pesquisa nesse momento talvez seja uma das coisas mais desafiadoras que tu vai fazer na tua vida nesse momento. E isso traz, é inegável que isso vai trazer um crescimento pessoal muito, muito grande, certo? Bom, vamos para a verdade, número 4. Existe material online e grátis sobre como fazer pesquisa. Então, não vou ensinar aqui hoje sobre como fazer pesquisa, né? Porque já escrevi sobre isso junto com as gurias do Ciência da Beta. Lógico, quem achava que eu não ia indicar esses materiais, lógico que eu vou indicar, não só porque eu ajudei a fazer, mas porque eles são realmente bons. O Ciência da Beta, no início desse ano, lançou a coleção da Escola Beta, e aqui vocês encontram conteúdos, que são 13 e-books sobre como fazer pesquisa científica, em linguagem acessível e tal, e desafios que pegam conteúdo que tu aprendeu e te dão uma oportunidade de aplicar isso na prática, então aprender fazendo. E outro material muito bom é o curso da Febrace, que se chama Ápice, ele é um pouco mais interativo que os materiais do Ciência da Beta, e também muito bom. Recomendo, tá bom? Agora a verdade número 3. Preciso ler bastante para desenvolver uma pesquisa. Galera, precisa ler. O que eu posso fazer? Realmente precisa ler bastante, tá? Enfim, e aí ler como, ler de onde, como é que eu vou saber o que eu preciso ler? Bom, vai atrás, é interessante que tu pesquise, vá atrás daquilo que te interessa mais, faça uma coisa bem exploratória, explorando todo o campo do teu interesse. Pode também perguntar para o teu professor ou professor orientador o que está mais alinhado com a pesquisa. E uma coisa bem interessante que pode ser feita também é você escrever um e-mail, escrever uma mensagem para pesquisadores da tua área de pesquisa, dizendo, olha, meu nome é tal, estou fazendo uma pesquisa que é assim, 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 pode me ajudar? O que tu me indica que eu leia para me aprofundar mais no assunto? Os pesquisadores, a galera que está na universidade, adora receber esse tipo de e-mail e costumam responder, viu? Então, é bem interessante. Enfim, não tenho como dizer o quanto é suficiente tu ler ou não, então é muito, enfim, eu recomendo, quanto mais tu ler, mais divertido é. Enfim. Bom, vamos para a verdade número 2, quase chegando ao final. A ciência é colaborativa, não se faz um projeto científico sozinho, tá? E aí, quando eu digo isso, a gente pode olhar por dois lados, né? Não se faz um projeto sozinho, literalmente, ao pé da letra, né? Porque é bem recomendado e importante e essencial que cada pessoa tenha um professor orientador, uma professora orientadora, que é alguém que já fez pesquisa científica, pode ser da área, pode não ser da área, pode ser alguém que tu conhece, tipo um profissional, um pesquisador de algum outro lugar, não importa, mas é bem importante ter esse tipo de apoio. E também uma pesquisa científica não precisa ser individual, né? Você pode fazer uma pesquisa em dupla ou em trio, pode fazer sim entre mais pessoas, mas eu vou recomendar aqui que se faça até em trio, porque se tu tem interesse em participar de feiras de ciência, a maioria das feiras limita a grupos de até 3 integrantes.
E quando a gente fala que ciência no geral é colaborativa, é como se cada pessoa que fizesse algum projeto científico, descobrisse alguma coisa e tal, compartilhasse esse conhecimento, está disponível em artigos publicados, trabalhos publicados, e colocasse seu tijolinho numa construção. E outra pessoa vai lá e coloca outro tijolinho, outra pessoa vai lá e coloca seu tijolinho, e a gente só consegue ver o total por conta das contribuições de cada uma das pessoas que esteve envolvida pontualmente. E aí, o trabalho de quem é jovem cientista, é justamente pegar essa ciência que já foi feita por outras pessoas, conectar os pontos e usar para fazer o seu próprio projeto. Certo? Não sei se é uma das coisas mais legais da ciência, ela é extremamente colaborativa. E agora a gente vai, para finalizar, para o último item, né, a verdade número 1 do projeto científico na escola, segundo a minha opinião, que é conhecer histórias de outros jovens que fizeram pesquisa é essencial, tá? Eu não tenho muito o que dizer, assim, quando tu quer ingressar em alguma oportunidade, quer começar alguma coisa, é muito, muito importante, muito interessante que tu conheça e converse ou receba algum material, tenha contato com as pessoas que viveram aquilo, porque não vai ser só eu contando aqui para você, vai lá e faz um projeto científico. Isso não é tão potente, tão forte quanto tu ouvir de alguém que realmente fez, tá? E eu deixo aqui como sugestões essa playlist que está lá no canal do Ciência Beta, com alguns depoimentos, e também esse documentário que se chama Questionando Verdades. Ele é bem curtinho, tem menos de meia hora. Até onde eu sei, e aí mandem aí no chat se existem outros, tá? Até onde eu sei, é o único documentário que fala de ciência na escola, ciência no ensino médio no Brasil. Se existirem outros, eu adoraria saber, escrevam aí. Essas são as minhas sugestões de materiais para que vocês conheçam outros jovens cientistas. E é lógico que, como essa é a verdade número 1, eu iria convidar uma jovem cientista para conversar com vocês. Tá bem? E agora eu convido a Ana Carol. Aqui meus contatos, se quiser entrar em contato comigo no futuro. Oi, gente, boa noite. Nossa, a Mari é maravilhosa, né, gente? Fico encantada aqui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Preparei uma apresentação bem brevezinha aqui também. Para, como a Mari falou, falar um pouco da minha breve experiência como jovem cientista do ensino. Vou pedir para vocês me confirmarem se estão vendo a tela também. Vamos. Um segundo. Também. Pronto, ok. E aí vocês me confirmam se estão vendo a tela, tudo direitinho. Estamos vendo. Estão vendo? Uhum. Ótimo, perfeito. Então, gente, vou falar um pouco sobre... Eu sou péssimo em títulos. Minha vida com a ciência. Uma breve apresentação, eu sou Ana Carolina, gosto do Ana Carol, que a Mari me chama. Atualmente eu curso bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia pela UFBA e sou técnica em Mecânica de Precisão. E sim, fiz ciência no ensino técnico e médio. O técnico ainda foi o que me emociona um pouco mais, mas sim, hoje eu me considero como uma pessoa apaixonada pelo poder de transformação através da educação. Acho que é fantástico e talvez eu consiga mostrar um pouquinho. Então, de onde surge o amor pela ciência, né? Acho que minha história começa no primeiro ano do ensino médio, quando eu entrei no núcleo de biologia no SESI, estudei do SESI Piatã, aqui em Salvador. E aqui eu desmitifiquei um dos mitos que a Mari trouxe, aquele mito que dizia que para ser cientista precisa ser gênio. Quando eu entrei no núcleo, sempre fui uma aluna mediana, e eu entrei no núcleo, eu ouvi pessoas com mesmas dificuldades que a minha, que gostam de ir para festa, que tem amigos, que brinca, que corre, que perdi matéria, passava em matéria, fazendo pesquisa e fazendo ciência. E esse primeiro contato foi extremamente importante. Eu tive o privilégio de estudar em escola que tinha laboratórios, que tinham toda uma estrutura, só que quando eu penso no núcleo de pesquisa, eu sempre penso no grupo. A última imagem que eu penso é em microscópios, em estufas, materiais que poderiam potencializar uma pesquisa. Era importante, claro, mas
a colaboração, o incentivo, as pessoas se unindo para desenvolver projetos, era extremamente fantástico e motivavam bastante. Aqui eu trouxe 2 projetinhos que eu desenvolvi. Esse aqui era sobre sinomose, eu gosto muito de animais. E sim, eu escolhi, uma das minhas motivações era gostar e ter medo dos meus cachorros morrerem e pronto, desenvolvemos. E esse projeto eu acho muito interessante, que a gente fez toda uma pesquisa biológica e tal, mas o nosso produto foi um vídeo. E eu acho que nesse momento eu descobri que o quão importante era a comunicação, sociedade e ciência. Desenvolvi um vídeo para os donos, todo bonitinho, eu e a equipe, lógico. Foi tudo muito bom. E a gente ficou encantado. A gente não ganhou muita coisa com esse projeto, fora toda a experiência que eu levo para toda a vida. O segundo projeto foi o Kutaki. A gente desenvolveu um biscoito com cogumelos. Era uma época que eu estava apaixonada pelo renufúgio, por cogumelos. Eu achava lindo. Aqui está a equipe toda direitinho. A gente desenvolveu um site. E todo esse desenvolvimento, todos esses projetos, eles contribuíram bastante para a formação para a pessoa que eu sou hoje. Digo isso porque eu concluí esses projetos aqui quando chegou no ensino técnico, que o SESI tinha um ensino técnico, para mim, o processo de pesquisa científica tinha acabado. Porque, né, ensino técnico, eu fui para técnica mecânica de precisão, usinagem, desenho técnico, nunca ia pensar que eu ia poder conseguir desenvolver um projeto científico. E aí eu conheci essa frase, que se você acha que você é muito pequeno para causar algum impacto, tente dormir com um mosquito no seu quarto. Eu e meu parceiro de pesquisa do ensino técnico, Emerson, a gente ama essa frase, e eu vou explicar o porquê. A gente desenvolveu no ensino técnico, e sim, não éramos gênios, como a Mari falou, um dos mitos é, será que a gente precisa saber muito para desenvolver um processo de pesquisa? Não. Não, e eu digo que a gente começou a desenvolver o projeto no ensino técnico com um conhecimento quase zero no assunto específico que a gente queria. Éramos jovens técnicos, mecânicos, que conhecemos o cientista beta e queríamos desenvolver, em 2017, uma pesquisa científica. E nesse momento, uma coisa que tocou muito na gente, no processo histórico, né, o que estava acontecendo em 2017, era o surto de microcefalia no Brasil, especificamente no Nordeste. A gente via muita criança, uma geração de crianças com microcefalia nascendo sem um preparo tanto do governo quanto da família, e a gente entendeu que, a gente pequeno, mas talvez a gente consiga fazer algum impacto para essa família, para essas pessoas. E aí a gente conheceu, através do Cientista Beta, a jornada do cientista, que sim, a gente despertou, a gente começou a preparar o território, que foi entrar no CB, no Degola Beta, no caso, e foi entrar no Decola Beta, ser abraçado por cientistas e por professores que se encantaram e falaram, vamos lá, vocês são mecânicos, bora ver o que é que sai. E saiu um projeto que estacionou em uma fase de desenvolvimento, mas que causou um impacto gigantesco. Acho que muito mais para a gente do que muito mais para a gente pelo sentimento, sabe? A gente desenvolveu, a gente se encantou, a gente sentiu uma necessidade gigantesca em desenvolver algo que trouxesse algum impacto e que auxiliasse aquelas famílias de alguma forma. A gente está com problema, mas a gente precisa resolver. Como é que a gente vai conseguir resolver? Então, a gente desenvolveu um produto que auxiliava as pessoas, essas famílias, a estimular um pouco mais as crianças. E, assim, acho que é um dos projetos que mais me tocam, porque era um cenário muito, muito sentimental, que o pouco que a gente fazia, a atenção que a gente dava às famílias era um diferencial muito grande, tanto para a gente, tanto para as famílias. E um dia que essa feira me levou, eu gosto de trazer sempre imagens com outras pessoas, com pessoas que me ajudaram a chegar a esse tipo de ambiente, porque, assim como um dos mitos, ninguém faz pesquisa sozinha, ninguém faz ciência sozinha. Na primeira imagem, eu estou aqui
primeira feira de ciências que eu fui, e essa feira ela foi muito importante porque eu me lembro assim, foi aqui na UFBA, uma feira de encontro de jovens cientistas na UFBA, e eu lembro de parar e olhar assim para todo o cenário, principalmente para os projetos de escola pública, e falar assim, velho, as pessoas falam tão mal da educação no Brasil, olha para isso aqui. Olha tanto de projeto bom, tanto de pesquisa que jovens estão fazendo. Então, esse foi o primeiro momento que eu me encantei, que eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, é isso. A pesquisa existe, a pesquisa pode, a pesquisa traz um impacto não só para o cientista, para o jovem cientista, mas também para a família, para quem conhece, para quem é tocado mesmo, que minimamente. Na segunda imagem, eu trouxe aqui, primeira vez que a gente viajou, pelo menos a primeira vez que eu viajei de avião, foi para Recife. Isso aqui foi minha equipe de ensino técnico, essa é minha orientadora, Andrea. Tinha minha co-orientadora, Mainara, que era de São Paulo, não foi. E foi a primeira vez que a gente foi para Recife, para Fenecid. E a gente estava com um projeto em desenvolvimento ainda, e a gente ganhou em terceiro lugar nas engenharias. Talvez pelo impacto, por Recife ter sido bastante afetada pela microcefalia. Eu sei que a gente conseguiu, e o prêmio não foi mais importante, mas foi uma injeção de motivação fascinante para a gente continuar e preservar e acreditar um pouco mais. Essa última imagem aqui foi no segundo Encontro Nacional do Cientista Aberta, o Experiência Aberta, em 2017, e que a gente ganhou com rigor científico na nossa categoria. E esse prêmio ele é extremamente importante porque a gente entrou como 2 técnicos que é especialista em usinagem e foi trabalhar em uma área de ciências biológicas, e saímos do zero para um rigor científico alto. Isso foi muito motivante para a gente, extremamente recompensador, e acho que ali foi um dos primeiros dias para o resto da nossa vida. Um dos primeiros dias para assim, vamos acreditar sim, vamos apoiar sim. Quem é jovem quer fazer ciência, bora ajudar, vamos apoiar. Que a gente, como técnico, conseguiu, vocês aí começando agora vai conseguir e vai longe. E aí eu trago o impacto da ciência na minha vida, e trago essas 3 imagens que são bastante... São 3 épocas da minha vida, assim, enquanto jovem cientista, que eu acho que são bastante marcantes. Essa primeira imagem, eu estou no laboratório do núcleo de biologia. Eu amava usar esse jaleco, me sentia cientista com esse jaleco. E sim, eu estava começando minha vida no mundo da ciência, começando a acreditar, começando a desmistificar muita coisa e começando a dar os primeiros passos dentro dessa vida. Na segunda imagem, aqui a gente estava com um projeto que a gente acreditava muito na nossa ideia, no impacto que a gente podia trazer, e não para reconhecimento, mas sim para, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a vida dessas pessoas. A gente acreditava muito, e essa feira é extremamente importante para a gente. Isso é, Everton, meu parceiro de pesquisa. E aqui, essa terceira imagem é um projeto que eu participei esse ano, não mais no ensino médio, mas eu trouxe na universidade, eu trouxe ele com uma perspectiva de evolução mesmo. Hoje eu acredito muito que a ciência ela precisa ter um contato e uma comunicação muito, muito direta com a sociedade, para que esses projetos aqui, tanto do Sinomoses, tanto do CUTAC, tanto da microcefalia, saiam e cheguem na sociedade de fato. Esse CICE, ele foi um projeto desenvolvido por mim, o Thiago Moreira, o Cássio Meira e a Natália Pinheiro. Eles são de Vitória da Conquista. A gente desenvolveu para esse workshop um aplicativo para idosos, para comunicação. A gente olhou e falou, nossa, a tecnologia abraça todo mundo, a gente consegue fazer tudo nos idosos. E eu acho que esse CICE, ele foi desenvolvido um pouco mais rápido, ele parou em fase de desenvolvimento também, mas ele foi nossa, eu olho para trás e vejo um pouco de tudo que aconteceu na vida em relação à ciência dentro desse projeto.
com a sensibilidade, a preocupação de tocar no outro por respeito, de ir para a rua perguntar para idoso o que é que aconteceu, o que é que ele acha, o que é que se ele usaria. E é isso. Eu acho que a ciência, ela impactou a ciência no ensino médio, ela foi extremamente importante para formar aquela pessoa que eu mostrei no primeiro slide, que hoje estuda na universidade, tenta fazer pesquisa, tenta desenvolver aplicativo para idoso, ou para qualquer um que seja que tenha um contato direto com a sociedade. Acho que é isso. Obrigada. Muito legal a sua apresentação, Carol. Muito legal mesmo. Imagine que você não saiba disso, mas eu também fui da escola SESI, de Djalma Pessoa, fiz pesquisa naquela escola, o meu técnico foi lá também, então me identifiquei bastante, consegui perceber bem na pele tudo que você viveu. Por mais que a nossa escola tivesse um laboratório, sempre existem algumas dificuldades, a escola era meio que nova, sempre houve uma instabilidade, porque a escola SESI, para quem não sabe, é uma escola da indústria. Então, ao mesmo tempo que a gente não é um instituto federal, a gente também não é uma escola privada, a gente não é uma escola pública. Então, a gente sempre teve um pouco de dificuldade de poder saber onde que a gente se encaixava, etc. Então, muito legal ver tudo que você conseguiu fazer desde sua época da escola e onde você chegou hoje. Bem legal de verdade. Valeu, obrigada. Imagina. Tranquilo. Mari, você quer trazer alguma coisa após a apresentação da Carol? Eu acho que era isso mesmo. A gente encerra com a Carol, com essa história linda, maravilhosa, que de certa forma exemplifica alguns mitos e verdades que a gente falou antes, né? A ideia aqui era trazer algo bastante introdutório, básico, para que qualquer pessoa, mesmo sem ter ouvido falar nada de pesquisa antes, pudesse compreender e ter um pouco de vontade de experimentar, tentar entender um pouco mais sobre como é que funciona e tal. Esse tipo de coisa. Beleza. Acho que a Carol tem que parar de apresentar a tela só. Tem um botãozinho verde. Botão verde, parar a apresentação. Bem do lado. Aí, funcionou. Então, houve uma pergunta aqui mais cedo, e queria saber se vocês poderiam falar um pouco da experiência de vocês. Foi mais ou menos assim. Quando vocês estavam falando sobre a estrutura, né, sobre não precisar ter uma estrutura para fazer pesquisa, me perguntaram como fazer quando a escola não tem computador disponível e os estudantes também não possuem internet ou computador em casa. Porque essa é uma realidade de muitos colégios públicos da cidade dele, e ele tem muita dificuldade quanto à pesquisa bibliográfica, que de fato é uma parte muito importante da pesquisa. O que vocês podem falar sobre isso? Muito bem. Quando a gente fala de, pode fazer pesquisa no computador, não precisa ir para a prática e tal, não são realmente todas as realidades que a gente está abraçando com esse tipo de declaração, né? Realmente tem várias escolas e vários estudantes em realidades muito diferentes que eu nem consigo vislumbrar, mas eu acho que dá para pensar o que estaria ao alcance de você, sabe? Será que alguém tem condição de imprimir alguma coisa? Não sei, entregar algum livro físico, coisas físicas? Não sei, quem sabe o que a Carol acha. Ou até qualquer outra pessoa que estiver aqui na chamada também já tiver tido alguma experiência nesse sentido, se quiser contribuir também. Mari, eu acho que algumas cidades, né, infelizmente não todas, mas ainda assim tem acervos com livros, né, que acho que com o avanço da tecnologia a gente não para tanto para ir para a biblioteca para estudar, para sentar de fato. E uma outra perspectiva é através do professor, sabe? Acho que os professores têm uma gama e uma experiência, uma sensibilidade de vamos por aqui, orienta, vamos nos reinventar. Lógico que a gente não pode romantizar as realidades, tem muita escola em situação muito complicada,
mas eu acho que essa reanálise de livros físicos ainda pode ser uma opção muito viável, e a parceria com professores é uma orientação muito boa. Legal. Algo que eu ia falar é que é um pouco difícil, como a Mari falou, poder fazer uma generalização, porque muitas pessoas, até mesmo em cidades grandes, não têm acesso, como pessoas em cidades pequenas têm acesso. Então é um pouco difícil. Para cidades grandes, eu acredito que essas coisas que vocês falaram são relevantes, principalmente a Carol relembrando o acervo que existe. A própria São Paulo, por exemplo, quando estava no ensino superior, muitas pessoas não conseguem acompanhar o ensino EAD na faculdade. Então, essa é uma realidade dentro de uma cidade grande. Mas, mesmo assim, se você conseguir, de alguma forma, inspirar essas pessoas a desenvolverem pesquisas, essas cidades têm, de fato, muitas bibliotecas e acervos que eu acredito que já sejam um ponto de início. Não vai ser uma justiça com todas as pessoas que fazem pesquisa, mas quando você tem esse ponto de início, talvez você consiga algo posteriormente aumentar. Então, essas bibliotecas podem te dar um conhecimento inicial de como você pode fazer um projeto de sua comunidade, não precisa ser algo de relevância nacional, internacional. Às vezes você começa com algo pequeno, como a Mari falou, e você impacta a sua comunidade, e é isso, aquela comunidade que você impactou já pensa em impactar uma outra comunidade, é uma reação em cadeia, e assim você começa a desenvolver pesquisa. Então, se não tem acesso nenhum à internet, eu acredito que os acervos em livros físicos podem ser um ponto de start para vocês. Mas é uma sugestão. Às vezes tem outras pessoas dentro da comunidade que já fizeram isso. Mais uma vez, como a Maria falou, que é você conhecer outras pessoas que fazem, vão facilitar muito para vocês. Muito obrigada, Gabriel. Tem umas outras pessoas sugerindo coisas aqui também, né? A Isa. Oi, Isa, tudo bem? Muito obrigada pela sua sugestão. A Isa falou também para tentar acessar espaço de outras escolas. Geralmente, escolas que possuem mais condições abrem espaço para que os jovens usem esse material de apoio. E universidades também. E aqui um outro comentário de Maria Eduardo sobre centros culturais. Centros culturais promove. O do meu bairro, sim. Nas áreas de humanas. Vou ver se tiver algum no município. Interessante. Interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar, Mari, é porque eu não tenho certeza se ainda existe, mas eu acho um material muito legal para as pessoas que querem fazer pesquisa, que é o mapa que vocês fizeram no cientista beta de feiras de ciências. Esse mapa ainda existe? Ou... Existe, está repleto de dados referente ao acontecimento das feiras no ano passado. A gente ainda não começou o mutirão para atualizar ele, até para ver, tipo, as próprias feiras ainda estavam no momento de redefinir, né? A gente não sabia se ia rolar um movimento inteiro de, a gente cancela, entendendo as diversidades e volta com força no outro ano, ou será que todo mundo ia topar fazer alguma modalidade online? Então, estava muito pendente isso. Acabou que uma quantidade considerável de feiras está adotando essa modalidade online alternativa, né? E a gente logo tá para iniciar um mutirão para atualizar esses dados, inserir mais informações de feiras novas e tal. Então, mas por enquanto ela tá congeladinha lá. Você pode procurar feiras, sei lá, uma feira aqui no meu estado tem essa feira aí, tu pode buscar na internet se ela abriu nesse ano também, isso dá para fazer, mas a informação que está lá agora é com relação ao ano passado. E aí salientar também a importância da Febrace nesse ano ter topado, assim, de última hora, mudar tudo e, enfim, a feira física estava para acontecer quando o dia era 17, 18, por aí, 20 de março, bem no início, quando a coisa começou a estourar, sabe? Eles cancelaram a feira com pouquíssimos dias de antecedência, mas foi uma decisão muito acertada, e aí mantiveram ela online. A própria Feira Brasileira de Jovens Cientistas, eu acho que esses dois movimentos, assim, foram precursores de algo maior que tá para vir por aí. Então, meninos e meninas, enfim, boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ok. Então, eu decidi abrir o microfone porque nada do que eu digitasse, não sei se faria sentido, não seria tão legal, mas a pergunta é a seguinte para vocês duas. Como manter esse contato com professores orientadores? Porque, assim, eu estudo no Instituto Federal, faço graduação,
e acaba que o contato é mínimo com os professores, por questões de ocupações, entre outras coisas. Então, eu queria saber se existe algum, enfim, algum meio de contato, alguma plataforma que auxilie nesse contato entre professores, apoiadores de projetos. Tu diz no contexto atual, assim, agora, atualmente, no meio da pandemia, como manter o contato com professores? Sim, sim. Também. Sugestões que eu tenho, tá? São duas sugestões baseadas muito em acordos, tá? A primeira delas é vocês combinarem um acordo de frequência, tipo, tá, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, sempre às sextas-feiras, sei lá, a gente vai ter algum ponto de contato, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou sei lá, segunda e quinta-feira, primeiro vocês terem um acordo de já ter essa previsibilidade. Isso ajuda a não ficar pensando, tá, o orientador esqueceu de mim, ou o próprio orientador, nossa, será que eu esqueci, né? Será que eu abandonei? Não sei, sabe? Essa previsibilidade, essa coisa acordada entre vocês é bem importante. E um segundo acordo é combinar canais, né? Vocês podem ter um grupo no WhatsApp, vocês podem combinar que vão trocar e-mails, podem combinar que vão, não sei, manter um diário no Google Docs atualizado com tudo que fizeram a cada dia. Né, acho que para mim são as principais coisas, assim, definir o canal e definir a frequência e tentar manter, né? Se não conseguir manter também a questão de rever se isso aplica para vocês e tal. Novamente, são estratégias que exigem você ter algum acesso à internet, né? Não tenho ideias agora sobre o que fazer quando não se tem acesso à internet. Só alternativa, né? Se a internet não é tão boa, por exemplo, não vai propor o teu orientador fazer vídeo chamada toda semana, porque talvez realmente não consiga, né? Mas por aí, que mais tem sugestões? Principalmente também aquele compartilhamento de documentos editáveis. Para mim funcionava muito. A minha co-orientadora de São Paulo, e ela sempre estava corrigindo e deixando sugestões dentro do texto. Então, às vezes, a gente não conseguia se encontrar, mas a sugestão estava ali, e depois a gente conversava, desenvolvia, colocava a par a indicação que ela deu, eu e ela chegava depois, analisava, mandava para ela de novo. Às vezes, os orientadores têm uma vida 5 vezes mais corrida que a nossa, né? E a gente, parece que eles não estão dando tempo para a gente. Eu acho que utilizar, de novo, também não tem uma indicação para quando não se tem internet, mas talvez o encontro não seja tão viável pelo horário do orientador, pelo seu horário, mas deixar o documento escrito online lá, editável, eu acho que é uma alternativa. Muito obrigado. Desde já também, abrindo esse espaço, eu queria deixar aqui a minha gratidão pelas experiências que vocês estão compartilhando conosco. São muito importantes, foi muito legal. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Legal, Daniel. Meninas, eu acredito que vocês consigam responder essa aqui um pouco melhor também. Foi a pergunta da Bruna, pelo fato de terem trabalhado no desenvolvimento de materiais, essas coisas. Ela perguntou por onde começar. Eu tenho interesse em linguística, que já é uma área que não é muito explorada hoje, quando a gente fala de pesquisas científicas, então já é um ponto relevante. Como achar um foco de pesquisa? O material online que vocês falaram, provavelmente foi o do cientista beta que você citou agora há pouco, ajuda nessas coisas? Não sei se vocês já comentaram, mas ficou com essa dúvida. Se vocês puderem recapitular isso. Tá bem. Você já definiu uma grande área, né? Quero fazer pesquisa em linguística. Ótimo, excelente. Aqueles materiais vão te dizer sobre como fazer uma pesquisa científica, quais são os nuances e as oportunidades de pesquisa e os detalhes de fazer uma pesquisa em linguagens, em linguística. Aí esse material não vai abordar porque ele não entra tanto nas áreas, ele é mais geral, é para servir para qualquer pessoa que tem interesse em fazer pesquisa em qualquer área, entender o básico de como desenvolver uma pesquisa científica. E aí, para aprofundar na tua área, talvez seja interessante buscar o contato de alguém que é dessa área, algum profissional, alguma pessoa que trabalha com isso, talvez até mais de uma pessoa, né? Procurar, olha, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar, poderia trocar uma ideia comigo, me contando o que já tem, o que é pouco pesquisado, o que tem de oportunidade, e aí realmente não ter medo de ir atrás dessas pessoas e
perguntar. Tem muita gente boa por aí que tá a fim de trocar ideia. Eu acho que você já sabe que você quer trabalhar, né, com a parte de linguística. Talvez você sair do macro e começar um pouco, enxugar um pouco mais. O que é que em linguística que me inspira? O que é que me faria ficar até 3 da manhã pesquisando loucamente sobre linguística? Eu conheci projetos dentro do Cientista Beta sobre meninas que analisavam música, a Mari me corrige se eu estiver errada, a violência contra a mulher em músicas. Nossa, isso foi eu fiquei assim, caramba, fantástico. Então, assim, eu acho que além de encontrar pessoas que já pesquisem, tente conhecer projetos também na área. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, que pessoas maravilhosas que pensaram nisso, vou para esse caminho aqui também. E a Isa Costa acabou de dar essa sugestão, né? Tá acontecendo agora a FBJC, Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que a gente comentou agora há pouco, e eles estão com a amostra dos projetos online. Tem uma sessão só de projetos de linguística, a Isa deixou o link aqui no chat, então muito bom acessar. Imagino que a linguagem seja acessível, tal, seja simples de né, ter um panorama geral. Perfeito. Foi bom ter lembrado da FPJC, porque para quem tem interesse, a FPJC, as pessoas submeteram projetos no mês passado, quem ia participar da feira, mas vão haver outros eventos, como palestras, workshops, essas coisas que vão acontecer mais para o final do mês. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá no site da FPJC, que tem a programação lá. Quem está desenvolvendo a FPJC são grandes amigos meus que participaram de feiras na época e conheço, eles são pessoas sensacionais, vocês podem ter certeza que o material que eles estão produzindo é incrível. Eu queria trazer algumas experiências também, pessoais, já que a Carol conseguiu trazer algumas, eu queria trazer algumas pessoais minhas, relacionando com algumas coisas que a Mari falou, porque eu acho muito importante salientar, principalmente na questão dos mitos. Entre os primeiros é que você não precisa saber muito para desenvolver uma pesquisa. Isso é uma grandíssima verdade. Porque quando eu fico me lembrando do que era o Gabriel antes de desenvolver pesquisa e depois, é muito difícil fazer essa comparação. Porque você desenvolve uma série de habilidades durante o desenvolvimento da pesquisa. Então, você não precisa saber antes da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa vai fazer você saber muito. Provavelmente sobre um determinado tema, mas de uma forma geral você vai aprender muito sobre diversas coisas. Então, é verdade. Você não precisa saber muito para desenvolver uma pesquisa. Durante a pesquisa, você vai aprender muito. E essa é a verdade absoluta. Uma outra coisa que eu queria trazer é que você cresce muito em diversas áreas durante o desenvolvimento de uma pesquisa, independente da área que você estiver desenvolvendo. Pode ser biologia, pode ser química, pode ser português, pode ser qualquer área. Você vai desenvolver muito. E eu gosto de trazer algumas minhas, porque às vezes quando a gente traz os jovens falando o que desenvolveram, fica mais fácil para os outros jovens também entenderem. Eu era uma pessoa, quando entrei no ensino médio, no caso a mesma escola que a Carol, que é uma escola técnica, e eu não sei se em outras escolas são assim, mas a gente tinha menos provas e uma demasiada quantidade de seminários. O tempo inteiro a gente precisava fazer seminário. E isso era uma grande dificuldade para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, no início, acreditem se quiser, eu preferia tirar zeros, mas não apresentar na frente da turma. Uma hora eu tive que começar a fazer. E durante o desenvolvimento de pesquisa, dentro do laboratório, com meus colegas de laboratório, meu orientador, eu comecei a precisar falar quais eram as minhas hipóteses, o que é que eu gostaria de convencer as outras pessoas de que eu estava certo, de algo que eu tinha lido. Então, aos poucos, eu fui melhorando essa parte de oratória, de eloquência, de tentar trazer uma persuasão à fala. E isso é algo que eu não desenvolvi do nada. Isso era constantemente dentro do laboratório, precisando apresentar para pessoas que talvez fossem patrocinar um projeto, para algum orientador, nas próprias feiras de ciência, existem projetos sensacionais, mas que as pessoas não têm um preparo anterior de oratório e não conseguem passar a ideia. Então, assim, para mim, a primeira que eu consigo lembrar é de perder a timidez, a conseguir melhorar a oratória, a eloquência. Mas outras coisas também acontecem. Para desenvolver pesquisa, não é só do nada ir para um laboratório e fazer, pronto, fiz alguma coisa. Você precisa ler muito, muito mesmo,
provavelmente de algum tema que você goste, então não seria algo maçante de falar, poxa, eu preciso ler agora para poder fazer a pesquisa. Não, você pensa em algo que você goste, se você é um amante da química, você vai ler, e não vai ser maçante para você, você vai perceber que é um conteúdo que vai estar te ajudando. Então você vai ler muito, e isso, como consequência, você nem vai precisar fazer alguma outra coisa para isso. Como consequência, a sua leitura já vai ter uma grandíssima diferença. E para as pessoas que gostam de focar mais no vestibular, etc., isso já faz uma diferença, porque você consegue ler as questões de uma maneira mais rápida, consegue compreender as questões de uma maneira mais clara, e aí você gasta menos tempo para responder. Ainda na área de linguística, no desenvolvimento de pesquisa, para quem não sabe, desenvolver pesquisa no ensino médio na área de química, mas vocês perceberam que eu já falei 3 coisas até agora que não foram nada a ver com ciência que eu desenvolvi. Então, há uma série de coisas. A terceira é a questão de escrita. Eu sempre tive muita dificuldade de escrever, muita mesmo. Eu me esforçava, mas não ficava bom aquela escrita. E aí eu comecei a precisar, semanalmente, mostrar minhas escritas para o meu orientador. Ele fazia os apontamentos, eu continuava lendo, escrevendo, apontamento, lendo, escrevendo, apontamento. Até que você percebe que sua escrita aumenta demais o número de vocabulário que você conhece para escrever. Você conhece demais uma série de sinônimos para palavras que você precisa para poder deixar um texto mais fluido, deixar o texto mais diverso, independente da área que você esteja escrevendo, ajuda muito. E, obviamente, para as pessoas que forem fazer alguma área específica, você vai melhorar naquela área específica. Eu desenvolvi em química, então eu estudei muito química. Quando você chega no vestibular, você percebe que as perguntas ficam até muito fáceis do vestibular, porque fica uma questão genérica. Você faz um projeto em física, tem algumas pessoas aqui, no caso até a da Mavi, que foi a orientanda da Mari, ela fez projetos em física, então as Olimpíadas Científicas que a Mavi participava, uma série de vezes que ela ganhou, a Olimpíada de Astronomia, fica algo muito tranquilo e muito devido à consistência que você teve durante o desenvolvimento da pesquisa. Então você cresce muito, você não precisa saber muito antes, você cresce nesse período e depois você percebe a diferença que a pesquisa fez em sua vida. E aí, pensando mais lá para frente, para as pessoas que desenvolveram pesquisa no ensino médio, vocês não sabem o quanto vocês chegam na frente das outras pessoas porque vocês desenvolveram pesquisa dentro do ensino médio. Seja na própria parte de escrita, seja na hora de conversar com um professor para poder conseguir uma bolsa de iniciação científica, você não precisa de tanto tempo para conseguir absorver o que ele já precisaria para desenvolver uma pesquisa, você já consegue mostrar que você tem uma experiência e mostra algum projeto que você quer desenvolver. Então, isso é tanto para se você tiver interesse em pesquisa, quanto se você precisar de bolsa, caso você seja de baixa renda e precisa trabalhar, esse trabalho poderia ser uma própria pesquisa dentro do ensino superior. Enfim, é uma série de fatores que não tem como mensurar o quanto vocês crescem durante o desenvolvimento de pesquisa. E aí, tem algumas experiências também que eu gostaria de trazer. Você desenvolve a pesquisa, pronto, temos a pesquisa. O que é que a gente pode fazer com essa pesquisa agora? Uma série de coisas. A depender da pesquisa, você pode patentear e virar um empreendedor depois. Ou ainda no ensino médio, você pode apresentar em feiras de ciências e conhecer muitas pessoas fora para continuar a pesquisa. Eu, no ensino médio, eu participei daquela feira que a Carol falou no início, que é os Jovens Cientistas, no ano de 2018, ela foi em 2013. Depois dos Jovens Cientistas, eu conheci uma série de professores dentro da Universidade Federal da minha região, então a primeira feira regional. Então, eu consegui, posteriormente, ir para uma feira nacional, que foi a Mostratec, que é lá perto de onde a Mari mora, lá no sul. Então, a Mostratec é uma feira que, apesar de acontecer no Brasil, é internacional. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países dentro dessa feira. Tem uma série de eventos culturais, seja de música, seja de troca de pins de cada um dos projetos. E, obviamente, você apresentar o seu projeto lá na feira para poder ser avaliado. Essa feira tem uma série de premiações. Lógico, premiação não é o objetivo, premiação é uma consequência de um trabalho bem feito que você vai fazer durante o desenvolvimento da pesquisa. Essas premiações vão desde reconhecimentos a credenciamento para outras feiras, que vale muito a pena, porque você vai conhecer outras pessoas nessas feiras, vai conhecer novas cidades, porque as feiras são em lugares diferentes. Então, participei dessa Mostratec, que é no Rio Grande do Sul. Tem todas as categorias que vocês falaram agora, desde ciências sociais, a medicina, a engenharia, ciências exatas, enfim.
Nessa feira eu consegui um credenciamento para apresentar fora, então tive a chance de ser o primeiro aluno da minha escola a apresentar um projeto nos Estados Unidos, o mesmo projeto que eu apresentei dentro da faculdade da minha cidade, eu trabalhando consegui apresentar ele fora do país. E novamente, quando a gente é selecionado, a gente consegue geralmente patrocínios para pagar as passagens aéreas, para pagar o hotel, e lá você tem uma experiência única, porque você pode apresentar em outra língua, lá você vai conhecer pessoas de outros países, logicamente, porque você vai ter outro país, mas outros países além do que está fazendo a feira também participa. Lá eu tive a chance de, por exemplo, realizar um sonho, porque eu apresentei meu projeto de Química para o Prêmio Nobel de Química. Então, é uma série de coisas que vocês podem participar e que são consequência de vocês desenvolverem pesquisa, começando pequeno, dentro da sua escola, dentro da sua casa. Tem uma série de projetos que eu vi para a própria FPJC que estão se reinventando, criando todos os projetos dentro de casa, por conta da pandemia, etc. E não por isso eles deixam de ter um caráter de qualidade, com resultados, com uma série de desenvolvimentos que às vezes a gente acha que não é possível, mas às vezes em casa a gente consegue. Os materiais online ajudam. Tem outros programas que, como a Mari falou do cientista beta, você consegue desenvolver essas características de forma remota, vendo materiais, vendo o que você precisa fazer. Então, não deixem de participar porque vocês acham que vocês não sabem muito, ou porque é muito difícil. Vale a pena, vale a pena. Vocês crescem muito durante esse processo, é uma série de experiências. O pós-pesquisa é algo que vocês não conseguem mensurar o que vocês eram antes, fora você conhecer uma série de outras pessoas. Eu sou de Salvador, como a própria Carol também, mas eu hoje, se pegar meu celular, eu consigo olhar minhas últimas mensagens e provavelmente 80% não são de Salvador. E não é porque a gente busca isso, mas é porque acontece normalmente. Você conhece outras pessoas de outros interesses, do seu próprio, e aí você, enfim, é difícil mensurar o quão importante essa pesquisa foi para mim, e eu fico muito feliz quando outras pessoas também têm interesse em participar. Então, eu queria trazer um pouco dessa experiência para vocês. Arrasou. Obrigada por compartilhar. Obrigado pelo espaço. Beleza, eu não consegui ver se algumas perguntas que eu estava falando. Deixa eu ver. Eu anotei algumas já, deixa eu escolher aqui. Tem a menina que perguntou, tava de olho já o tempo todo no chat. Tem a menina que perguntou se ela já tem 18 anos, se ela pode ou não participar de feiras. Então, assim, se quiser participar de uma feira, lê com atenção o edital da feira, porque algumas colocam como limite a idade, outras colocam como limite o vínculo com a escola, ou tu não pode ter um vínculo com a instituição de ensino superior. Cada feira tem a sua regra, tá? Então, tem que olhar uma a uma. E perguntaram também por onde começar. Aí eu já não lembro os nomes, que eu só anotei aqui, começou a entrar bastante coisa, me desculpa. Mas por onde começar, como começar, uma menina que tá... Acho que é uma menina que tá no primeiro ano. Olha, tu tem tanto caminho pela frente. Cadê? Eu queria achar o nome da pessoa, gente. Desculpa, me perdi. Ah, aqui, Giovana. Giovana tá no primeiro ano. Giovana, tu tem bastante tempo, tá? Dá uma olhada sobre o que é pesquisa, como fazer pesquisa, o que é um método científico, como se apropriar das coisas, como elaborar alguma pergunta, alguma questão científica baseada na tua curiosidade e tal. E agora que a gente não pode, a gente não tem mais aulas, não pode te encontrar fisicamente com o professor ou professora, uma coisa que já dá para fazer, e fazer bastante, é começar a fazer pesquisa bibliográfica, né? Começar a construir um referencial teórico na área da tua pesquisa, entrar bastante no tema que tu quer pesquisar, ou até pesquisar várias coisas diferentes, até encontrar o que é aquela coisa que te dá mais interesse de estudar. Acho que é por aí. E aí, nesse meio tempo, talvez possa já começar a entrar em contato com algum professor ou professora para te orientar. E aí, quando voltarem as aulas, que não sabemos quando vai ser ainda, aí tu já está com todas essas coisas prontas. E com muito pela frente ainda, mas já começou a te preparar bastante. Com certeza a Carol tem sugestões também. Eu queria acrescentar, principalmente para a Giovana, que está no primeiro ano, que aqui a gente apresentou muita coisa boa, né? A gente falou de sucesso de projeto, Putz, mas eu acho que é muito importante ressaltar e reafirmar a importância do errar também. A importância do eu fiz e deu errado e notificar, sabe? Colocar lá, não, eu fiz e fiz errado e deu assim.
e a importância da ciência ser colaborativa, sabe? Quando você lê alguns outros projetos, você lê assim, nossa, mas ele fez assim, deu esse resultado que não é o que eu espero. Isso é colaboração já. Às vezes indiretamente, mas é colaboração. Então, assim, não vai ser de primeira, não vai ser rápido, não vai ser... Tem muita gente que faz o primeiro projeto e já vai para a Febrace. Mas tem gente que tenta, tem a própria história da Cauana, que é a fundadora do Cientista Beta, ela conta a história que ela sempre tentava com projetos magníficos e quando eu tava quase desistindo, conseguiu, mas não é sobre conseguir prêmio, sabe? É sobre reinventar na ciência, às vezes é motivacional. Então, assim, a gente erra, a gente faz plano de pesquisa para o professor orientador riscar todo e manda refazer. E, nossa, a gente vai pirar, mas no outro dia a gente vai falar, não, mas eu já fiz até aqui, não vou continuar? Eu vou sim, continua. Então, assim, você vai começar agora, você vai gostar de uma área, você vai se apaixonar por uma área, daqui a pouco você vai dizer assim, já fiz, mas gostei de outra coisa agora, sair de cachorro para falar de fungos, sabe? Depois de falar de microcefalia. Então, a Mari falou aí, eu fiz uma coisa, a ciência não precisa ser linear, sabe? Pode ser, você pode seguir um caminho aí, começar do primeiro ano de ensino médio até o doutorado na mesma pesquisa, que tá tudo bem também, mas você pode mudar, e é motivador, se joga, porque eu não vejo perdas nesse caminho, não. Exatamente. Perfeito. Manda pergunta aí, Gabriel. Quem mais? Eu tô lendo os comentários. Você já falou as que você anotou, certo? Só pra eu não acompanhar. Eu tinha pegado essas aqui. Tá. Tem uma do Adriel. Eu tô no último ano de ensino médio. Ainda dá tempo de fazer pesquisa? Sim. Sim, com certeza, e foi o meu caso. O meu caso foi o último ano do ensino médio. Eu, obviamente, dediquei ele inteiro, porque eu gosto. É aquela coisa, se você achar um tema que você gosta, você vai se dedicar. Não é algo que você precisa trazer extra, você de fato vai gostar de pesquisar sobre, mas dá tempo, pode ter certeza. Eu queria acrescentar a questão do terceiro ano, que é geralmente o ano que a gente foca em vestibular, né, e tal. E no SESI, no meu último ano, entrou um sistema de NAI, que era um núcleo especial de educação, alguma coisa assim. E o NAI, ele colocava na mesma sala primeiro, segundo e terceiro ano para estudar oficinas. Então, o terceiro ano inteiro foi oficina energia, de humanas e alguma outra que eu não lembro tanto. E aí entrava o professor de matemática e falava de energia. E misturava. Entrava a professora de filosofia e falava de energia, e misturava tudo. E eu tive a opção de não participar desse programa, tinha parte convencional também. Eu falei, putz, é meu terceiro ano, tem muita coisa do terceiro ano que eu nunca vi. Biologia, química, não sei, tem coisa que eu nunca vi de terceiro ano, porque eu escolhi participar de um programa que era um ano inteiro de pesquisa. Era o ano inteiro, a gente fazia uma prova no semestre e 50 seminários. A gente não aguentava mais de seminário. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, eu fazia de novo. Fazia novamente, e os esculachos do professor, tem professor aqui, é importante também ouvir. E assim, eu lembro que era uma decisão muito, meu Deus do céu, e o Enem, né? A gente tem muita essa preocupação de, e o Enem, hoje estou na faculdade, hoje deu certo, mas eu não jogaria fora não, sabe? Foi um terceiro ano extremamente especial, de muita pesquisa, se eu já gostava de pesquisa no terceiro ano, eu não fiz pesquisa para o núcleo de biologia, fiz pesquisa nos trimestres e deu muito certo, foi muito bom. Perfeito. Essa coisa do Enem é algo que é até complementar, porque algumas pessoas podem achar, pô, eu faço pesquisa ou eu estudo para o Enem. É algo que você faz para os dois quando você faz. Porque, por exemplo, se o seu projeto, se fosse o meu caso, é o de química, quando você estuda química, você não estuda só química, você estuda a biologia, você estuda a química, física, matemática. Então, consequentemente, você já está estudando para o vestibular. Na hora de fazer um relatório, você está melhorando sua parte de redação. Na hora de ler os artigos, é português. Então, não é um ou outro. Quando você faz um, você está fazendo pro outro. Então, eu gosto de relembrar isso, porque ainda é algo que eu tenho uma crítica para o nosso sistema educacional, que é esse negócio muito focado no vestibular,
E eu acho que a iniciação científica é algo que desmitifica isso. Então, participem, não é um ou outro, você consegue ir fazendo um, consequentemente vai estar se preparando para o outro. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Você pode continuar sua pesquisa científica no Gap Year, mesmo tendo finalizado o ensino médio, participar de feiras científicas? Olha, depende da feira. Eu sei que a Mostratec... Você está mutada, Mari, você está falando uma coisa. Acho que a Mavi já respondeu essa ali, escreveu um texto. Desculpa, foi embaixo, então, verdade. Tem um textão da Mavi aqui. Super verdade. Respondida. Tá, então já tá embaixo. Uhum. Mas... O que fazer se minha área de pesquisa estaria fora da grade curricular? Perfeito, tá? É assim que é bom. Gosto da área de astrofísica, mas meus professores não têm como me dar suporte nessa área, pois nunca estudaram muito sobre, então ficaria sem um mentor. Então, Isa, eu acho que até eu lembro da Isa, acho que ela estava no Acadêmicos, não tenho certeza, desculpa. Então, você não precisa fazer pesquisa só no ensino médio, tá? Eu conheço muita gente, não sei se vocês conhecem uma menina chamada Maria Vitória Valotto, por exemplo, que participa de muitas feiras científicas. Se você olhar onde ela fazia pesquisa, não era no ensino médio. Ela fez durante o ensino médio, mas ela fez com uma parceria com uma universidade. Eu não lembro agora, eu acho que era de Londrina, não lembro agora qual era. Estadual de Londrina. Era estadual de Londrina, né? Ela fazia lá, então, você pode procurar alguma instituição de pesquisa mesmo, ou alguma instituição de ensino que tenha essa área que você tem interesse e perguntar se ele pode te orientar. Porque não necessariamente você precisa de vínculos com essa instituição. Um mentor, por exemplo, se eu tivesse conhecimento sobre isso, eu poderia ser seu mentor agora. E eu não sou um professor disso, etc. O mentor não necessariamente precisa só ser as pessoas lá, o PhD que a gente procura, não sei o que, não precisa. É geralmente uma pessoa que já passou pela experiência, tem algum conhecimento sobre. Então, algum professor, dentro de alguma instituição, você pode conversar com ele, enviar um e-mail falando: professor do ensino médio, tenho muitíssimo interesse em fazer pesquisa nessa área. Bota seu brilho nos olhos na hora de falar as palavras já naquele e-mail, para ele ver que você gosta mesmo daquilo, e que você estaria muito disposto a trabalhar muito nessa pesquisa, e se ele não poderia dar um apoio. Eu acho que esse seria um caminho interessante. Aí eu vi embaixo que a Mari falou para a Mavi conversar com ela. E não sei se a Mavi já tinha respondido, e desculpa se a Mavi já tinha respondido também. Não, é importante trazer aqui. Tô vendo. A Maria deixou o número dela. Ver se tem mais perguntas. Da Érica. Minha pesquisa na área de direito urbanístico. Você está escutando ainda, Mari? Tô ouvindo. Beleza, porque a tela travou só para eu saber se tinha caído, tranquilo. Sobre a Érica. Minha pesquisa na área de direito urbanístico, eu sempre tive interesse em participar de uma feira, mas as feiras sempre parecem meio voltadas para a área de exatas, assim, sou frustrado. Vocês conhecem alguma feira que também abrange outras áreas além dessa bolha de exatas? Então, as que a gente citou, elas, por mais que pareçam só de exatas, elas têm as outras categorias. Uhum. A própria feira que eu fui nos Estados Unidos tinha um projeto de ciências sociais que era uma relação entre criminalidade, sobre a questão racial, e que elas fizeram dentro da própria escola, na parte de ciências sociais. As pessoas às vezes não lembram, porque tem pouca divulgação. Mas com certeza você consegue fazer um projeto nesse sentido e conseguir uma categoria para colocar isso. Com certeza mesmo. Por exemplo, direito urbanístico, dependendo do que você quer fazer, você pode ser algo muito mais teórico e para a parte de ciências sociais, ou pode fazer alguma parte de engenharia, de fato um material e levar para a categoria de engenharia, enfim. Você consegue desbraçar no que você quer fazer e consegue, sim, com certeza, participar dessas feiras. E não são só essas que a gente citou. Se vocês checarem lá o site do Cientista Beta, como a Mari falou, eles catalogaram tantas feiras que pode ser que haja alguma regional perto da sua região, que eu não sei se esse ano vai ter, a gente não sabe, né? Mas talvez ano que vem, ou talvez no final de ano ter alguma feira virtual também para você participar. Pode ser que tenha uma regional, depois você consegue participar de uma nacional, então não fica preso a essas feiras. Olha lá no Cientista Beta, que com certeza tem uma feira mais próxima aí da sua região. A Tereza queria fazer uma pergunta pelo microfone, não sei se ela já perguntou embaixo. Se não perguntou, pode perguntar, Tereza. Não. Então, a minha pergunta tem a ver com essa questão da bolha de exatas que a Erika comentou.
Então, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que na prática mesmo, as pessoas acabam valorizando mais as áreas de exatas em detrimento das de humanas ou não? Posso começar respondendo? Talvez isso que a gente observa... Primeiro, obrigado pela pergunta. Isso que a gente observa acontecer nas pesquisas pré-universitárias, né, nas pesquisas do ensino médio, são, na verdade, um recorte de algo muito maior, né? É de um modo global, é nível de Brasil, talvez internacional, mas acho que, especialmente no Brasil, que as pesquisas em ciências humanas e sociais sejam, sei lá, deixadas de lado, sabe? Porque não tem alguma solução, às vezes, não tem uma solução palpável, real, que tu consegue ver e tal, é algo um pouco mais teórico, mas que de nenhuma forma tem uma importância inferior. Eu acho que é mais uma coisa que é nacional, é global e também se manifesta no ensino médio. Não deveria ser assim, eu conheço tanta pesquisa incrível, mas tanta pesquisa incrível feita nessas áreas por jovens cientistas, que acredito no potencial, tá? E jogo para vocês, jovens cientistas, acredito no potencial dos jovens cientistas de virar esse jogo, sabe? Tem tanta gente incrível fazendo tanto projeto, sabe? Que tu olha assim, meu, de onde que veio essa ideia, sabe? Como é que... Entendeu? Enfim, é mais algo global na minha visão. Não sei o que vocês que estão aí também entendem a respeito. Quer falar, Carol? Quero. Eu acho que, infelizmente, tem toda essa supervalorização, né, da área de exatas. Infelizmente, uma coisa que eu acredito muito e que eu espero que a tendência é começar a acontecer é o processo de interdisciplinaridade, sabe? Eu acho que há necessidade de integração de áreas, há muita necessidade, sabe? Todas as vezes que você olha para um projeto, eu soube de uma história fantástica, uma mini história, contada por americanos, então eu acredito que seja verdade. A professora que contou, ela trabalha em uma super universidade lá nos Estados Unidos, e ela disse que ela via um conjunto de matemáticos trabalhando todos os dias para melhorar a rota de ônibus escolares da cidade. E eles fizeram vários algoritmos, eles desenvolveram várias teorias, e eles, no final da pesquisa deles, eles remontaram a rota dos ônibus escolares. E a implementação durou um dia, porque eles colocaram toda a matemática no algoritmo, no projeto, eles deixaram um projeto fantástico matematicamente, mas socialmente era inviável. As famílias não gostavam, as crianças começaram a acordar mais cedo do que deveriam, as crianças começaram a acordar cedo e saíam tarde para a escola. Ou seja, há a necessidade da integração, há a necessidade das ciências sociais dentro da matemática, há a necessidade da matemática dentro das ciências sociais, não matemática, mas engenharia como total. Então, além do boom das ciências sociais como área importante que precisa ser reconhecido, eu acho que é importante também essa integração. Não tem melhor nem pior que não, gente. É extremamente necessário. Você fez toda uma rota maravilhosa de ônibus para os estudantes, mas vocês não perguntaram para eles se eles queriam trocar de rota, sabe? Vocês não fizeram a questão social ali. Então, eu acho que ainda existe, infelizmente, mas que é algo que a gente precisa motivar e precisa fazer barulho, sabe? Não, vamos mandar e-mail para a feira para ver se cria uma sub-área agora aí. Vamos fazer zoada para ver se, né? Acho que é movimento também. Sensacional. Eu concordo e acho que a Tereza, ela é do Acadêmicos, então já conheço um pouco. Ela, por mais que tenha muito conhecimento, ela é muito novinha. E imagine se uma pessoa entra no ensino médio e já tem esse conhecimento assim, difundido de que provavelmente as exatas são mais valorizadas do que as outras, isso já causa um sentimento, desde o início, de que talvez não seja o meu local fazer pesquisa, porque eu gosto de humanas. Isso não é verdade. Exatamente por isso que a gente traz aqui o tempo todo, de que se você gosta de alguma área que é de humanas, seja lá o que for, você pode fazer pesquisa, pode desenvolver algo que seja de feira científica, de artigo científico, independente da área que você goste, pode sim.
é algo que a gente precisa desmistificar, e exatamente por isso que a gente traz essas coisas aqui. Às vezes acontece de pessoas falarem que isso existe por conta desse sentimento difundido, mas é exatamente isso que a gente está buscando quebrar, porque é uma inverdade absoluta isso. Vocês podem desenvolver pesquisas se não forem exatas, com certeza. Aí foi bom, aqui o Gabriel Cunha falou também, essa live que a gente está tendo é de uma jornada de capacitação que faz parte da primeira fase de um dos programas do Acadêmicos, que é o Prodígio. O próprio Prodígio, a gente selecionou jovens que não tiveram histórico extracurricular para desenvolver um projeto científico. E esse projeto vai ser na área de educação. Só para vocês terem uma ideia, que não é de ciências exatas, é na área de educação. A gente vai tentar trazer uma série de embasamento mais da área de ciências sociais, entender por que temos esse problema dentro da educação, seja no Brasil, seja fora, porque as oportunidades são limitadas para uns ou para outros. É uma série de coisas que a gente consegue fazer. Então, dá para fazer, pode ter certeza. Beleza, eu acho que não tem mais perguntas. Eu achei perguntas não respondidas. Tava voltando aqui conferindo, porque assim, ó, não vou embora que eu vou responder todas as perguntas, se o Gabriel nos permitir e tal. Sim, com certeza. O Lucas perguntou, vocês conhecem algum incentivo financeiro para pesquisas feitas no ensino médio, tipo na estrutura de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado? Sim, tem o PIBIC, não vou estar sabendo agora dizer o que significa exatamente essa sigla, mas é Programa alguma coisa de bolsas de iniciação científica. Júnior, porque é júnior, né? Porque existe o PIBIC sem o júnior no final, que é o programa de bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação. E aí, não lembro agora quanto é o valor, mas acho que é 200 ou 100 reais, alguém sabe? 100 reais. 100 reais por mês você recebe para fazer pesquisa científica na escola. E aí, se eu não me engano, a Olimpíada de Matemática dá algumas bolsas dessas, não dá? Isso, o PIC. Isso, e eu acho que professores conseguem algumas dessas bolsas escrevendo projetos também para solicitar, não tenho mais informações do que isso. Eu acho que é isso, essa é a única iniciativa assim, de incentivo financeiro que eu conheço. Tá bem? Tinha uma outra pergunta que eu tinha achado aqui também, minha socorro. Era isso. Aqui, uma pergunta da Karine. Como ocorre o momento de materialização do projeto? Através da construção de artigos, slides ou documentação escrita no geral? Depende do que é o teu projeto, né? Se o teu projeto envolve construir algum protótipo, construir alguma coisa, tu constrói, depois testa. Se o projeto envolve experimentos, faz experimentos, anota os resultados, analisa. Se o projeto envolve fazer questionários, fazer entrevistas, você faz entrevistas, depois analisa e tal, faz uma pesquisa bibliográfica, cruza dados, faz uma pesquisa de dados, e aí depois você, geralmente, escreve um relatório de pesquisa. É aquilo que vai juntar desde o que está embasando essa pesquisa, que outros autores dão força para a argumentação disso que eu estou falando, que resultados tu obteve, quais eram as tuas hipóteses e objetivos, discute esses resultados, compara os resultados com aquilo que já existe no assunto no mundo científico. Artigo pode escrever também, tem relatórios que são mais longos, ou tem gente que escreve artigo também, inclusive existem revistas que publicam artigos científicos só de pesquisas do ensino médio, né, o caso da Ciência Prima, depois dá para escrever ali também. E sobre slides, não sei, depende se tu vai apresentar em alguma feira que exige slides, pode ser também. E se você for apresentar em alguma feira, realmente os resumos dos projetos são publicados, né, num livro de anais, um livro de resumos, e também tem um pôster. Mas é basicamente esse processo, assim, tu planeja, faz alguma forma de coleta de informações, e aí faz alguma forma de condensar isso tudo
geralmente de forma escrita, né? Um relatório, um artigo, apresentação em feira. Eu acho importante falar também que você não precisa ter algo literalmente físico para apresentar em uma feira. A questão escrita é extremamente importante, você precisa de todo o material, o plano de pesquisa, um relatório, o diário de bordo é extremamente importante. Inclusive, indico, porque você não se perde na sua pesquisa. Às vezes você faz uma entrevista e você esquece de anotar alguma coisa. No seu diário de bordo está tudo ali, você pode revisitar e deixar tudo muito claro. Você não precisa de algo físico. Eu lembro que quando a gente foi para a Felicity, a gente se inscreveu na área de engenharia. A maioria dos projetos já tinha algo físico. A gente tinha um plano de pesquisa pronto, a gente tinha um relatório, mas a gente estava na fase de começar as pesquisas, as entrevistas com as famílias com crianças com microcefalia. E a gente conseguiu, inclusive, colocação em o terceiro lugar das engenharias. Ou seja, a gente não precisa de nada físico, às vezes, para apresentar em uma feira. O seu embasamento teórico, a sua apresentação, é um diferencial muito grande no processo de feiras. Perfeito. Traz muito isso que a Mari falou também. Depende do que você quer fazer, não é? Se for uma pesquisa de ciências sociais, talvez você não tenha um protótipo disso, porque não precisa. Às vezes você consegue fazer todo um estudo que você consegue ter mais um capital intelectual dentro de uma pesquisa, uma apresentação, um artigo que você consegue submeter, enquanto que uma parte física mesmo talvez seja algo de engenharia, porque você precisa mostrar que a coisa funciona, essas coisas. Então depende muito do que você quer fazer. Não precisa necessariamente ter algo materializado. Depende muito do que você quer fazer e tem uma série de possibilidades. Deixa eu ver se tem mais. Você chegou a ver mais, Mari? Eu acho que tava dando uma olhada final, acho que foi isso aí mesmo. Muito obrigada a todo mundo por todas as perguntas. Acabou de chegar. Uma. Pergunta do Leonardo: como que eu faço para organizar o meu diário de bordo se eu já desenvolvi um projeto há um tempo e só tive conhecimento das feiras há pouco tempo? Posso generalizar as datas? O que você acha, Mari? Carol? O que significa generalizar as datas? Acho que não é o ideal, mas acontece. Eu tentaria fazer um dia só, tipo, hoje é dia tal. Dia tal eu descobri que precisa ter um diário de bordo. Então, vou relatar aqui tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Mas que seja claro que está parando naquele dia para relatar aquelas coisas. Senão, tipo, escrever de forma retroativa, essa palavra, acho que é, como se aquilo de fato tivesse sido escrito naquelas datas. Acho que no meu entendimento, acho que seria o mais correto, mas estou aberta a outros entendimentos. Talvez ter um respeito à cronologia, né? Eu implementei a primeira fase do projeto hoje, ontem eu escrevi o plano de pesquisa. Acontece bastante a questão de atraso no diário de bordo. A gente começou com atraso, eu lembro que minha co-orientadora pegava muito no nosso pé. A gente, pelo amor de Deus, começa a escrever diário de bordo, porque se vão se perder, não sei o quê. Hoje eu entendo o quão importante era, mas a gente estava fazendo outras coisas, a gente não parava para fazer. E eu lembro da dificuldade de lembrar a ordem das coisas, porque às vezes eram coisas muito perto uma da outra, e eu aprendi, sabe? E assim, acontece, você descobriu agora sobre o diário de bordo, tenta fazer uma retrospectiva legal, e de hoje em diante começar a fazer algo progressivo, né? Para não se perder esse tempo todo. Perfeito. Faço as palavras da Carol, as minhas. Acho que é mais ou menos isso mesmo. O gato da Mari está participando com a gente. Gente, dá licença. Tem mais uma pergunta, eu acho que era a última que eu vi aqui. Que é da Érica. Que é da Érica. Pelo que eu entendi, ela quer saber se a bolsa da CNPq conta como honor no application. Érica, conta, mas vou ser sincero.
quando eu passei pelo application, vale muito mais você dizer o que você fez na sua pesquisa durante você era bolsista da CNPq do que o fato de você ter sido bolsista da CNPq. Porque às vezes o seu desenvolvimento disso dá para trazer alguma S, você falar o que aconteceu lá, como você cresceu com isso, se você conseguiu ir para algum outro local como uma feira. Eu acho que tudo isso ao redor contaria um pouco mais do que o fato em si da bolsa. Porque a bolsa, algumas pessoas não precisam, mas para outras, aquele apoio financeiro para poder se manter durante a pesquisa, ele é fundamental. E eu conheço casos nesse sentido. Então, não é para dizer que aquilo é uma onda porque eu consegui o dinheiro. Tipo, pode pôr, mas só para salientar que o que você faz durante o processo é muito mais importante na hora de mostrar do que a honor em si. Beleza. Eu acho que essa foi a última pergunta. Se tiverem mais alguma, podem mandar agora ou depois. Mas, beleza. Agradeço muito vocês duas meninas por estarem aqui com a gente hoje, terem trazido uma apresentação, ter falado um pouco sobre a experiência de vocês. Foi muito proveitoso para mim, acredito que para eles também. Se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar, fiquem à vontade, que a gente pode encerrar por hoje. Nadinha? Eu queria começar de novo. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu sou um pouco tímida, então eu acho que duas coisas que eu não tenho vergonha de fazer é falar sobre ciência e karatê, que é um karatê que eu gosto bastante. São duas coisas que eu não tenho vergonha. Mandar dançar, misericórdia. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de conversar. É sempre bom encontrar pessoas que gostam de falar de ciência, gostam de saber sobre a ciência. Eu quero muito encontrar formas de levar isso para fora, como o Leandro Carnal falou um dia desse, né? Parar de falar de ciência para catequizados também, falar para pessoas que não conhecem um pouco mais, abrir um pouco mais, falar, você também pode vir aqui. Mas eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço bastante, quero conhecer um pouco mais do Prodígio. Gabriel, amei saber que você é do SESI, vamos conversar. Tá certo? E obrigada, Mari, pelo convite também. Eu sou muito fã da Mari, então nem sabe, né? E agradecer a todo mundo que veio, né? Eu mandei um link aí, uma galera veio. Minha orientadora do ensino médio apareceu, a Gemília Baiana, ela já saiu, mas quero agradecer, ela está em Portugal agora. Eles participaram dessa trajetória, né? Apareceram aqui em Medina, minha mãe, estão aqui babando. Então, brigadão a todos. Legal. Você quer falar algo, Mari? Acho que só agradecer bastante o convite, né? Sou bastante fã, tanto da Carol também, quanto do Acadêmicos. Estou muito feliz por estar aqui, por contribuir com a construção disso que vocês estão criando agora, né? Já tinha um site que era tipo site, página e tal, bastante referência no tipo, tudo que está rolando de oportunidade com certeza vai estar lá. E agora esse programa que tem tudo para ser um sucesso, dar muito certo e tal. Fiquei muito feliz quando vocês estavam aliando assim, ai, Mari, quer vir aqui falar lá nas palestras e tal? Eu falei, sim, eu vou, mas com a condição de que eu leve mais uma pessoa, e para mim isso foi bem importante. Eu acho que para todo mundo que assistiu aqui, ter o contato com alguém que fez pesquisa é diferente, né? É uma outra coisa, alguém que fala de já ter feito essa oportunidade. Eu, apesar de ter trabalhado bastante com ensino de pesquisa, não fiz pesquisa, então para mim isso é bem é essencial que vocês possam ter contato. Achei incrível, assim, esse encontro. As pessoas não sabem, mas todas as minhas 4 mentoradas, que já foram minhas mentoradas diretas, né, não estou sem tabelas, estão aqui nesse momento no chat, elas nem se conhecem, olha só. Mas fico feliz por todo mundo que assistiu até aqui, e quem quiser, sei lá, seguir a gente, perguntar mais coisas depois. Eu acho que a gente está marcada naquele post do Acadêmicos, né? Uhum, assim. E aí fica à vontade de entrar em contato. Estamos sempre à disposição.
Legal. Se tiverem dúvidas, mandem para as meninas, ou mandem lá no Acadêmicos que a gente pode responder. Então, só trazendo também, nossa programação não vai parar. Amanhã já tem mais palestras, só que amanhã, diferentemente dos outros dias, nós teremos duas. Nós teremos a primeira com a Josi Glade, que foi uma professora da minha escola e da Carol. Imaginem, a melhor professora de redação que vocês vão conhecer é essa professora. Ela me ajudou tanto em redação que me ajudou em aprender a desenvolver a parte de relatório em pesquisa. Então, muito, muito bom. Ela vai fazer uma palestra amanhã às 18 horas. Vai falar muito nessa parte de redação, tanto para vestibulares quanto para a redação de forma geral. E logo em seguida, às 17h30, nós teremos uma palestra sobre inglês. A loucura do inglês é o título da palestra, com o Rafael Carlos. Ele é brasileiro, mas estuda no exterior, em uma Ivy League, no College de Dartmouth, e ele topou em falar com a gente. Ele vai fazer essa apresentação amanhã. Então, não deixem de participar amanhã. Se tiverem dúvidas sobre alguma programação, mandem lá no nosso Instagram, que nós iremos responder. Está tudo sendo gravado, vocês vão ter acesso a tudo daqui a alguns dias, beleza? Muito obrigado aí por todo mundo que esteve aqui até agora, e até a próxima. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Tchauzinho. Tchau.